Espiritismo nos ajuda nas desobsessões. Olá, bom dia, que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 18 do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nesse texto, iremos refletir sobre obsessão e Jesus. Emmanuel se refere à questão 237 do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec começa a descortinar o processo obsessivo. O codificador deixa claro que obsessão, abre aspas, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar, fecha aspas. É nesse trecho que Kardec também nos diz que o processo obsessivo pode ser de várias formas e classifica como 3 as principais: obsessão simples, fascinação e subjugação. De forma resumida, podemos dizer que obsessão simples é aquela relativamente tranquila, que o obsediado consegue até identificar a influência. Nas palavras de Kardec, abre aspas, o médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, fecha aspas. Já a fascinação tem consequências mais graves. Isso porque o espírito obsessor tem uma conexão maior com o pensamento do obsediado, de tal forma que ele nem acredita que está sendo enganado. Acha que os pensamentos são dele ou que está recebendo comunicações de um espírito elevado e não de um mistificador. Os obsessores desta categoria são espíritos mais ardilosos, hipócritas, que não raro se fazem de bonzinhos para tentar enganar todos à volta. Por isso, também o vigiai e orai. E por último, a subjugação é quando o médium ou o obsediado se deixa envolver tanto que, de certo modo, perde o controle. E completa Allan Kardec. Subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma série de ilusão ele julga sensatas. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Fecha aspas. Tanto a fascinação como a subjugação podem levar os obsediados a situações de constrangimento. Mas dito tudo isso, como o Espiritismo nos ajuda na desobsessão, ou seja, a tentar resolver casos de obsessão? Primeiro, ensinando que fora da caridade não há salvação, nos revelando que praticar o bem e o amor é o melhor de todos os remédios. O Espiritismo também ajuda a identificar e certificar esses processos que muitos até hoje negam. Nos diz que não somos totalmente vítimas, que temos a nossa parcela de envolvimento, por nos afinizarmos ou permitirmos, e exemplifica que o amor cobre a multidão de pecados, principalmente nos processos espíritas de desobsessão, que são cercados de muito diálogo sem julgamento, paciência e perdão. Orações ajudam sempre. Reuniões mediúnicas também auxiliam. Os amigos espirituais são fundamentais. Porém, o mais importante é a nossa mudança de conduta para o bem e o entendimento de que aquele espírito, hoje obsessor, um dia também será um espírito de luz, como todos nós seremos. O Espiritismo também nos revela que a obsessão sempre aconteceu desde os tempos mais remotos, que não é algo de agora e que nada tem a ver com a prática bem direcionada, compreendida, sadia e de amor da mediunidade com Jesus. E é sobre esse aspecto que o texto de Emmanuel vai nos revelar. Ele diz assim, abre aspas, cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido do culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes,
atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsediado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos, com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado, em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. Relata Mateus que os obsediados gerasenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsediados, que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessores e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessores de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria como cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia, desgovernada, sobre o fascínio das trevas. Fecha aspas. Que possamos exercer sempre a mediunidade com responsabilidade e com Jesus. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.